avareza e imoralidade sexual. Paulo toca num ponto nevrálgico. Paulo toca num ponto que em nossos dias precisava ser tocado. É a avareza, o amor ao dinheiro, aos bens materiais e a imoralidade sexual. Abra sua Bíblia, portanto, em Hebreus capítulo 13. Vamos ler agora o verso 4 e o verso 5. Hebreus capítulo 13, versos 4 e 5. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Paulo valoriza o matrimônio. Embora Paulo vivesse sozinho, ele não tinha uma esposa com ele, ele vivia como um missionário, indo de cidade em cidade, fundando igrejas. Provavelmente Paulo tenha perdido a sua família quando se converteu a Jesus Cristo, mas Paulo estimula os cristãos a exaltarem o matrimônio como uma instituição de Deus. O matrimônio, o casamento, foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden. E queridos, longe de voto de celibato, longe de fazer planos de viver sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus viu lá no Jardim do Éden, antes do pecado, que o homem precisava de uma companheira, de uma esposa. E agora, depois de 6.000 anos de pecado, nós, homens, muito mais precisamos de uma companheira. Venerado seja entre todos o quê? O matrimônio. Mais ainda, Paulo fala, e o leito sem mácula. Queridos, muitos pensam que a fornicação, que o adultério, a prostituição, a imoralidade sexual só ocorre fora do casamento. Não, queridos. Ela também pode ocorrer dentro do casamento. Se você, marido e esposa, apelam para filmes pornográficos, se você, marido e mulher, pensam que por serem casados podem fazer de tudo, dando rédeas soltas às suas paixões carnais, nós estaremos, por certo, caindo no desagrado de Deus. O marido e a esposa devem se relacionar sexualmente de forma abençoada por Deus, da forma planejada por Deus. Sexo oral, sexo anal não devem ser praticados pelos filhos de Deus. Existem muitas perguntas em relação a isso. Mas, queridos, Deus quer santificar o seu relacionamento, a sua sexualidade, marido e esposas. Eles são santos ao Senhor. A sexualidade é santa, é sagrada, veio lá do Jardim do Éden. Mas, dentro do casamento, precisa existir aqui, como diz Paulo, um leito sem mácula. Lembrando-se que os anjos de Deus estão presentes na sua vida, dentro do seu quarto. E Deus abençoa este relacionamento de marido e mulher. Mas deve haver pureza. Paulo condena aqui no verso 4 a prostituição. Prostituição e adultério. Diz ele: porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A prostituição diz respeito a você se relacionar com uma outra mulher que não é a sua esposa. Queridos, isto é prostituição, isto é adultério. E aqueles que incorrem na prostituição e no adultério, Deus os julgará. Deus é santo e Deus quer ver a santidade na sua vida, na sua mente, no seu corpo, no seu relacionamento com a esposa. Deus quer santidade. E agora o verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, sem mesquinhez, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, o dinheiro não é tudo. Nós deveríamos fazer uso do dinheiro para suprir as necessidades da nossa família e para atender as necessidades daqueles que Deus colocou à nossa volta. Deus nos cerca com pessoas necessitadas e Deus quer desenvolver em você o amor, a caridade, a benevolência. Abra sua Bíblia também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. O mesmo autor de Hebreus, Paulo,
está falando aqui aos Tessalonicenses uma mensagem que também diz respeito à santidade na vida sexual. Abra sua Bíblia e vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versos 3 até 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação envolve a sua vida sexual. Santificação diz respeito também e principalmente na forma em que você, marido e esposa, se relacionam. A sua vida íntima. Por isso que Paulo diz aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele completa dizendo que vos abstenhais da prostituição. A palavra grega aqui para prostituição é porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Queridos, dentro do casamento, nós, maridos e esposas cristãos, deveremos buscar o quê? A santificação. Que a tua mulher veja em você, marido, um homem santo de Deus. Que você, mulher, o teu marido possa ver em você uma santa mulher de Deus. E o verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que Paulo está dizendo aqui no verso 4? 1 Tessalonicenses 4, 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Está falando que o marido deve aprender a possuir a esposa. Possuir a esposa de forma santificada, com santificação e honra, de maneira que Deus possa abençoar este casamento, de maneira que Deus possa abençoar os filhos, abençoar o lar, não na paixão, diz o verso 5, não na paixão da concupiscência. Casados aos olhos de Deus, sim, mas não livres para a concupiscência, não livres para a pornografia, não livres para o sexo anal, sexo oral, não, queridos. Não na paixão da concupiscência, como os gentios. Os gentios não têm um padrão de pureza, de santidade, mas nós cristãos temos este padrão de pureza física, mental e de santidade. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Queridos, Paulo aqui faz um apelo para a santidade na vida matrimonial. E que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, marido, sobre você, esposa, para que vocês sejam santos aos olhos de Deus e que tragam a bênção para a família.